Livro 8. Ele vai fazer uma tipologia das formas de governo. A própria cidade, quando se realizar, ela vai se degenerar. Vocês lembram que quando eu botei, quando se coloca um termo chamado desenvolvimento, como é que é? No início ali é um processo que tem uma criação das premissas, depois ao surgimento, né? Depois, pensa assim numa plantação, né? Você joga as sementes, você cria as premissas, né? Tem que ter um lugar de água, tem que ter um sol ali disponível, não é isso? Aí daqui a pouco começa a surgir aquele brotinho lá, né? Daqui a pouco aí se forma, né? Forma tal, ele se desenvolve propriamente dito tal, aí dá os frutos, dá aquele negócio todo, aí passa um tempo, daqui a pouco ele morre, né? Pode demorar mais ou menos anos, mas morre. Então é mais ou menos o que a gente está querendo falar aqui, ó. O livro vai fazer uma tipologia das formas de governo. A própria cidade, quando se realizar, quando se desenvolver no seu máximo de esplendor, ela vai se degenerar, pois isso é uma característica de tudo que se realiza no mundo, tudo que se desenvolve no mundo, né? Para Platão, tudo que nasce se degenera a cada... Tanto não, o nosso corpo também vai se degenerando, vai vindo a velhice, né? A cada forma de governo que nasce e degenera, a cada forma de governo corresponde a um tipo humano. A timocracia corresponde o homem timocrático, a oligarquia, o homem oligarcático, a democracia, o homem democrático, a tirania, o tirano, tal. Então o governo militar, né, que é o timocracia, né? O governo militar é um governo marcado pela disciplina, e a disciplina, no entanto, que se reverte contra si mesmo. Os governantes vão começar a acumular bens, eles vão começar a enriquecer, porque justamente aquilo que é reprimido e muito disciplinado retorna na forma de uma outra paixão. Ele terá uma paixão fundamental, que é a paixão da ambição, que vai dominá-lo. Então a democracia se degenera numa outra forma, que é a oligarquia, que é o governo dos ricos. O homem oligarco é aquele justamente que vai ser dominada pela paixão da ambição. A oligarquia gera um abismo entre ricos e pobres, uma convulsão social, uma violência comum. E então, ela vai se degenerar em quê? Na democracia. Você vê que tem muitos governos que estão aí, o pessoal diz, o cara fala mesmo assim, o cara não precisa de nada, tal, então ele é um cara cheio de dinheiro, rico, então põe ele lá, porque assim ele não precisa nem roubar, não sei o quê. Então, por exemplo, põe o Trump não está lá? Põe o Trump. Então o cara já está na oligarquia e não sabe, entendeu? Aí quando vai esculhambando mais, o que vai virar? Aí vira a democracia. A democracia é entendida como o reino da liberdade absoluta, e há uma grande inversão de valores, onde o pai teme o filho, o professor teme o aluno, e nem mesmo o animal de carga obedece ao dono, né? Você agora não pode fazer nada, essa liberdade demasiada, né? O aluno responde ao professor, o filho responde à mãe e tal. Aí o que acontece? Justamente por causa disso, o caos se instaura. Isso é não, é democracia. Uma anarquia se instaura. E alguém aparece como o salvador da pátria. Ele é eleito, mas ele não vai mais sair do poder. Aí que está o problema. Aí esse negócio aí mesmo. Aqui no Brasil não tinha reeleição, aí passou a ter reeleição. Lá na Bolívia, aquele Evo Morales, aquele índio sem vergonha, que já estava, acho que era a quarta, ele estava, que isso, cara? Você vai ficar no poder o resto da vida, cara? Né?
não vai mais sair do poder, aí justamente nós temos a gênese da última forma, que é a tirania. A figura da tirania vai corresponder ao homem tirânico, e é justamente assim que vai começar o livro 9. Aí a gente fala, porque eu não vou fazer o livro 9, mas eu vou falar sobre o livro 9, o que é que ele é, e depois eu falo o livro 10. Mas hoje, agora, nós vamos falar sobre o livro 8º, tá certo? Vou fazer ele meio curtinho. Vamos lá. Sócrates fala assim, concordamos então, Glauco, que na cidade que quiser ser administrada na perfeição, haverá comunidade das mulheres, comunidade dos filhos, de toda a educação, e do mesmo modo comunidade de ocupações na guerra e na paz, e que dentre eles serão soberanos aqueles que mais se distinguiram na filosofia e na guerra. Aí o cara fala, pois então, desejo saber quais são essas 4 formas de governo a que te referia, né? Ele fala, não será difícil saberes. Aquelas a que me refiro têm nome, a saber, a Constituição tão elogiada por mim, por muita gente, de Creta, de Lacedômia. A segunda é também elogiada em segundo lugar, chamada oligarquia, que é um estado repleto de males sem conta. A seguir vem aquela que lhe é oposta, a democracia, e a alteneira, a tirania, antagônica, todas estas, que é a 4ª, a última das enfermidades do Estado. Portanto, se as formas do governo são estas, as formas da alma também são estas, né? Ora, tal como principiamos por examinar os costumes dos estados antes dos particulares, por entendermos que era mais clássico, mais claro assim, também agora devemos analisar primeiro a Constituição dominada pelo gosto das honrarias. Já que não dispõe de outra designação corrente, terá de se chamar timocracia. E em face desta observaremos o homem da mesma qualidade. Em seguida, a oligarquia e o homem oligarca. Depois lançaremos o olhar para a democracia e contemplaremos o homem democrático. Em quarto lugar, chegaremos junto do Estado tirânico. É a mesma coisa que eu estou falando, né? Aí o cara fala, certamente que uma revisão, um juízo assim formulado será lógico. E ele complementa dizendo assim, vamos lá então tentar dizer de que maneira a timocracia se originou da aristocracia. É simples de ver que toda a Constituição muda por virtude daquele mesmo que detém o poder, quando a sedição se origina no seu seio. E quando está de acordo consigo, mesmo por pequena que seja, é impossível abalá-la, não? Lembrou aqui, ó. É simples de ver que toda a Constituição muda por virtude daquele mesmo que detém o poder. Está na hora de mudar, então, não? Acho que está. E aí a gente vai passando algumas folhas aqui e chegamos numa hora que Sócrates faz uma pergunta, pelo menos ele afirma assim, ó, temos, portanto, a segunda forma de governo e o segundo homem. Como se fosse assim, vamos sair da democracia, né? Depois disso não diremos a palavra de Ésquilo, vamos a outro homem postado noutra cidade, ou vamos antes primeiro ao Estado, de acordo com o nosso pressuposto? Certamente, vamos ao Estado então. A forma de governo a seguir a esta seria o da oligarquia, segundo julgo. Que forma de governo entende por oligarquia? Você vê que eu estou falando o tempo todo, já dei um resuminho lá no início, é o que ele vai ficar o tempo todo falando sobre essas formas de governo, né? Agora ele está narrando a oligarquia. Então, que forma de governo entende por oligarquia?
A forma baseada no recenseamento da propriedade em que os ricos são soberanos e os pobres não participam do governo. Agora, compreendo, não devemos dizer primeiro como é que se passa daquela forma primeira da timarquia, né, ou também chamada timocracia, a oligarquia. Como é que se passa disso para outra? Devemos. Aliás, até para um cego é evidente como se dá essa passagem. O quê? Um cego? Como? Aquele tesouro que cada um tem cheio de ouro, deita a perder um governo desses. Em primeiro lugar, descobrem gastos para fazerem, e para esses fins desviam as leis, desobedecendo-lhes eles e as mulheres. Depois parece-me que cada um vê o que faz o outro, enche-se de emulação e acaba por tornar igual a si a maioria deles. Isso é verdade, pessoal. Daqui a pouco, se o cara é ladrão, não sei o que, o governante lá, vai todo mundo. Ou então ninguém. Todo mundo quer dar um jeitinho nas coisas, todo mundo quer dar um jeitinho, todo mundo quer levar vantagem, todo mundo quer levar vantagem, né? Foi assim que o Lula deixou o governo, né? Deixou o governo nessa condição moralmente completamente arrasada. Depois parece que cada um vê o que eu falei isso. A partir daí, por conseguinte, prossegue cada vez mais no caminho das riquezas. E quanto mais preciosas as julgam, menos valor atribuem a quê? À virtude. Ou não é certo que a virtude difere da riqueza, tal como se elas se inclinassem sempre em direções opostas, quando cada uma se coloca num prato de balança? Logo, quando numa cidade se honram a riqueza e os ricos, a virtude e os bons são menos considerados. É evidente. Mas busca-se sempre, o que é sempre honrado, e descubra-se o que não é. Portanto, em vez de ambiciosos e desejosos de honrarias, acabem por se tornarem avarentos e apreciadores de dinheiro, e louvam e admiram quem é rico, e elevam-no ao poder, ao passo que ao pobre desprezam. Então, promulgam uma lei que demarca os limites da constituição oligárquica de acordo com a abundância de bens maior, quando a oligarquia é mais forte, menor se é mais fraca, proclamando que não tem acesso aos comandos aquele cuja fortuna não atingir o censo prescrito. E isso consegue-no pela força armada, ou então, mesmo antes de chegar a esse ponto, implanta esse governo pelo medo. Ou não é assim? Sem dúvida. Essa Constituição é, portanto, mais ou menos assim. Mas qual é o teor dessa forma de governo? Que espécie de defeitos é que lhe assacamos? O primeiro é essa limitação. Repare efetivamente se fizéssemos algum piloto de navio, com base na tributação, e que se não admitisse um pobre ainda que tivesse mais capacidade para governar o navio. Perigosa navegação é essa. E não seria assim com qualquer outro posto de comando? Por mim é o que penso. Exceto do Estado, esse também. Sim, muito. Tanto mais que um lugar de comando mais difícil, mais elevado. Aqui temos, pois, um defeito que possuirá a oligarquia. Aí o cara, assim parece. Pois então, agora este é menor do que o anterior? Qual? É que um Estado desses não é um só, mas dois. Forçosamente o dos pobres e os dos ricos, que habitam no mesmo lugar e estão sempre a conspirar uns contra os outros. Pois Deus que este defeito não é menor, mas realmente também não é bem eles serem, como toda a probabilidade, incapazes de combater, devido a forçar-nos a armar a maioria e a temê-la mais do que o inimigo, ou se não o fizerem, a deixar transparecer no próprio campo de batalha como são realmente oligarcas.
e ao mesmo tempo não querem contribuir para as despesas de guerra dada a sua avareza. E agora? Aquilo que há muito censuramos de se dispersarem em múltiplas atividades, a agricultura, o comércio, a guerra, todos ao mesmo tempo, no mesmo estado, acaso te parece estar certo? Cara, nada disso. A possibilidade de vender todos os seus bens, de adquiri-los de outros e de depois de os alienar, se habitar na cidade sem se tomar parte em nenhuma das suas atividades, sem ser comerciante, nem artífice, cavaleiro ou mais eticado como pobre indigente. Nisso a oligarquia é a primeira a incorrer. Certamente que... E aí vai por aí fora, tem muita coisa, né? Aí Sócrates, eu tenho que parar porque tem muita coisa aqui. Aí Sócrates diz assim, já tratamos de delinear esta forma de governo, a que eles chamam de oligarquia, cujo poder depende da variação das propriedades. Seguidamente, vejamos o homem que se assemelha como se forma e qual o seu caráter. Perfeitamente. Acaso não será sobretudo da seguinte maneira que transforma de timocrata em oligarca? Mas qual? Quando um timocrata tem um filho, a princípio este sente emulação pelo pai e segue as suas pisadas. Depois vê que ele embate de súbito contra o Estado, como se fosse um escolho, e que após ter prodigalizado tanto os seus bens como a si próprio, ou na qualidade general em campanha ou de posse de qualquer outro elevado posto, o levar ao tribunal delatores e é condenado à morte ou exilado, privado de seus direitos, de toda a sua fortuna. O cara é natural ao ver isto, meu amigo, e ao sofrer com esses acontecimentos, e depois de perder os seus haveres, atemoriza-se e atira logo de cabeça para baixo do trono em que as tinha na sua alma a ambição e a soberba. Humilhado pela pobreza, volta-se para o negócio. O cara exatamente, homem sórdido que de tudo faz dinheiro, só sabe entesourar. É o gênio que a multidão elogia. Olha só, o gênio que a multidão elogia. Homem sórdido que de tudo faz dinheiro, só sabe entesourar. É o gênio que a multidão elogia. Não seria ele o que se assemelha a esta forma de governo? A mim, pelo menos, é o que me parece. Na cidade, com o nome desta espécie, é a riqueza que é mais honrada. É que, segundo julgo, esse homem nunca recebeu instrução. Em seguida temos de examinar a democracia, o que parece. Qual a forma que se origina o seu caráter, a fim que depois de conhecer a maneira de ser do homem dessa espécie, o citemos em juízo. Ora, a democracia surge, penso eu, quando após a vitória dos pobres, olha só, a vitória dos pobres através dos votos. Ora, a democracia surgiu, penso eu, quando após a vitória dos pobres, estes matam uns, expulsam outros e partilham igualmente com o que restam o governo e as magistraturas, e esses cargos são, na maior parte, tirados à sorte. Essa, efetivamente, é a maneira como se estabelece a democracia, quer pelas armas, quer pelo medo do outro partido, que foge. Então, de que maneira é que esses exercem a administração e de que espécie é tal forma de governo? É evidente que um homem dessa qualidade nos aparecerá como homem democrático, é evidente, pois não serão, em primeiro lugar, pessoas livres, e a cidade não estará cheia de liberdade do direito de falar, cheia de liberdade do direito de falar, e não haverá licença de aí fazer o que se quiser, é o que se diz, pelo menos. Mas onde houver tal licença, é evidente que aí cada um poderá dar a sua própria vida à organização que quiser, aquela que lhe aprouver. É evidente. É nessa forma de governo que, segundo julgo, se encontra um homem de espécies mais variadas. Ele fala assim: com que arrogância ela calca tudo aos pés, sem querer saber para nada da preparação com que se vai para a carreira política,
mas só presta honras a quem proclamar simplesmente que é amigo do povo. Coisa nobre, não há dúvida. Estas e outras gêmeas destas são as vantagens da democracia. E ao que parece uma forma de governo aprazível, anárquica, variegada e que reparte a sua igualdade no mesmo modo que pelo que é igual e pelo que é desigual. É tão lindo isso, né? Você fazer vale tudo. Vamos fazer a igualdade entre os iguais e os que não são iguais. Pô, como é que vai fazer isso aí? Me avisa, me mostra como isso. Entendeu? O cara que é igual tem suas necessidades praticamente iguais, não sei o que, você faz. Agora o cara que é desigual, ele precisa de outras coisas, ou para mais ou para menos. Não é? Não sei nem como é que eu vou falar aqui. Já pensou? Eu pego como é que chama isso? Um cara que não sabe ler? Analfabeto. Você pega um analfabeto, aí vou dar de presente para o analfabeto, sabe o quê? Livros. Está de sacanagem com ele. Né? Não dá. Ele não é igual. Né? Como é que vai deixar o cara votar? É um carro público. É um carro público? Dá uma tenda presidente? É um torneiro mecânico, põe presidente? Não dá. Pô. Depois de ter esvaziado e purificado a alma do jovem, logo a seguir trazem, na companhia de um numeroso coro, a insolência, a anarquia, a prodigalidade, a disfarçatez. Todos representantes de cabeças coroadas fazem o seu elogio e chamam os nomes bonitos, designando a insolência. Sabe como é que está designando a insolência? Por boa educação. O cara xinga todo mundo, tal, não, aquele cara é bem educado, é muito bem educado. Por exemplo, chama a anarquia por liberdade. Na maior anarquia, o cara não, o pessoal são livres. Porra, peraí, meu amigo. A prodigalidade por generosidade, a disfarçatez por coragem. Acaso não é mais ou menos assim que um jovem educado a satisfazer os desejos necessários passa a licença e a indulgência com os prazeres não necessários e inúteis? Porra. Portanto, passará cada dia a satisfazer o desejo que calhar, umas vezes embriagando-se ouvindo tocar flauta, outras bebendo água e emagrecendo, outros ainda fazendo ginástica, ora integrando-se à ociosidade sem querer saber de nada, é o neném, né? Ora aparecendo dedicar-se à filosofia, muitas vezes entra na política, salta para a tribuna e diz e faz o que consertar. Viva Maria do Rosário! Um dia inveja os militares e vai para esse lado, ou os negociantes e volta-se para aí. Na vida dele não há ordem nem necessidade, considera que uma vida destas é doce, livre e bem-aventurada e segue para sempre. Aí o cara descreveste perfeitamente a vida de um amante da igualdade. Acaso não é mais ou menos do mesmo modo que a democracia se forma a partir da oligarquia, que a tirania surge da democracia? Como? O bem que propunham pelo qual se estabelecia a oligarquia era a riqueza, excessiva, ou não? Era. Ora, foi a cobiça da riqueza e negligência do resto para conseguir dinheiro que deitou a perder. É verdade. Porventura não é a ambição daquilo que a democracia assinala como bem supremo, a causa da sua dissolução? Que bem é esse que diz? A liberdade, pô. Esse ponto é fundamental para a pessoa entender, entendeu? Enquanto que o capitalismo, né, a democracia, eles prezam o quê? A liberdade. Esse é o ponto. Não, tem liberdade. Mas essa porra dessa liberdade é que põe o pessoal para baixo. Liberdade como? Você pega uma sala de aula, aquele aluno não quer nada de aprender, e se o professor interromper, vocês estão conversando. Não, nós temos liberdade de conversar. Espera aí, cara. Na sala de aula? Está de brincadeira. De brincadeira. Ah, meu Deus. A liberdade.
é o que ouvirás proclamar no Estado democrático, como sendo a coisa mais bela que possui, que por isso quem é livre de nascimento só nesse deve morar. Bonito, né? Aqueles que são submissos aos magistrados insultam-nos como homens servis que de nada valem, ao passo que louvam e honram em particular em público os governantes que parecem governados e os governados que parecem governantes, pois acaso não é forçoso que num estado desse o espírito da liberdade chegue a tudo, como não havia de ser, e que se infiltre, meu amigo, nas casas particulares, e que a anarquia acabe por graçar até lá na casa, né, na tua família, entre os animais também. Daqui a pouco eles ficam em cima do sofá e você tem que ficar no chão dormindo na casinhola de cachorro. Isso é que é liberdade, cara, entendeu? Como haveremos de dizer tal? É que o pai habitua-se a ser tanto como filho e a temer os filhos. Hoje em dia é isso, cara. O pai não tem autoridade nenhuma. O pai é um amigão, é igual aos filhos. Como é essa a tua missão, vagabundo? Mas daqui a pouco tu vai cheirar também com ele junto, os dois cheirando, ele também cheira, você cheirando, é assim, né? Não, é meu amigo, meu parceiro. Porra, toma vergonha, cara. Então você que não tivesse filho, tu não tem condição de ser pai de jeito nenhum. É um vagabundo. Não é isso. Vagabundo, porra. Nesse caminho? Pô. É que o pai habitua-se a ser tanto como o filho e a temer os filhos, e o filho a ser tanto como o pai, a não ter respeito nem receio dos pais, a fim de ser livre. Né? Bom, aí o Sócrates fala assim: ainda há estes pequenos inconvenientes. Num estado assim, o professor teme e lisonjeia os discípulos, e este tem os mestres em pouca consideração. Outro tanto se passa com os preceptores. No conjunto, os jovens imitam os mais velhos e competem com eles em palavras e em ações, ao passo que os anciões condescendem com os novos, enchem de vivacidade e espíritos a imitar os jovens, a fim de não parecerem aborrecidos e autoritários. Quer dizer, é liberdade para tudo. E chega aquele vexame. Vamos fazer um vexame, que eu adoro falar sobre vexame. Tem gente que não quer envelhecer. Sabe o que ele faz? Pinta o cabelo de caju, compra uma motoca lá, aí vai para a porta de colégio paquerar as garotas. Olha que cara ridículo, cara. Né? Porra, tu é pai, tu é velho, assume o que tu é, cara. A liberdade em excesso, portanto, não conduz a mais nada que não seja a escravatura em excesso, quer para o indivíduo, quer para o Estado. Aí é que você tem que entender. A liberdade em excesso, ele avacalha tanto o sujeito, quanto a família, quanto a moradia, os vizinhos, até o Estado. Mas não era isso, parece-me que tu perguntava, mas qual a doença que surge na oligarquia do mesmo modo que na democracia e a reduz à escravatura? Aí o cara diz a verdade: referimos àquela raça de homens preguiçosos, hiperdulários, uns mais corajosos que vão à frente deles, outros mais covardes que seguem atrás. São os que comparamos aos zangões, uns com ferrões, outros sem eles. A terceira classe será do povo, os trabalhadores, os que se abstêm dos negócios públicos e que não têm de modo nenhum grandes posses. É certamente essa a maior e a mais poderosa na democracia quando se reúne. Efetivamente, mas não está muito disposto a fazê-lo, a menos que lhe caiba uma dose de mel. E aí a gente vai passando, e a gente encerra então esse livro 8. O livro 9
Eu podia falar o que ele vai ser, mas eu vou dizer que eu não vou fazer. Entendeu? E talvez seja bom falar do livro 9 assim, só para você ter uma ideia. O livro 9 é um exame da psicologia do tirano. É bom, mas eu acho que é dispensável para a gente dar uma ideia aqui que entra no mundo psicológico, né? O que ele fala aqui é o seguinte: o livro 9, o tirano é aquele que é dominado pelas suas próprias paixões. Portanto, antes de mais nada, tirano de si próprio, e por isso também ele tiraniza os outros. E tirano não é só uma figura política, mas é uma figura como tipo psicológico que pode ser encontrado em qualquer lugar. Ele pode fazer o que ele quer, ele pode realizar todos os desejos, e o tirano então é aquele que faz acordado aquilo que as outras pessoas só têm coragem de fazer sonhando. Sócrates vai dizer que é necessário agora uma grande pesquisa sobre os desejos. A vida boa vai ser definida por ele como uma mescla entre um misto de reflexão e prazer. Prazer e reflexão é justamente isso que o filósofo tem e o tirano não tem. O filósofo fez a experiência de todos os prazeres que o tirano fez, só que ele fez uma experiência a mais. E essa experiência é justamente a experiência de um prazer que é o mais elevado do que o ser humano é capaz, que é o prazer da reflexão. E finalmente, a gente vai entrar depois no livro 10, tá certo? E assim a gente encerra. Nós fizemos então o livro 8 e o livro 9, tá bom?